Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e também boa tarde a quem nos acompanhem em casa. Nós celebramos hoje a missa vespertina do 5º domingo da Quaresma. No próximo domingo será o domingo de Ramos. Estamos a terminar a nossa caminhada de 40 dias para a Páscoa. E vamos então neste 5º domingo, na missa de vespertina, missa de vésperas, para o 5º domingo de Quaresmal, reconhecer as nossas culpas e vamos apresentar ao Senhor os nossos irmãos Carmim da Silva, Manuel Borges de Lima e Maria Manuela Carreiro, e vamos lembrá-los e pedir a Deus por eles. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. A vossa misericórdia, Senhor, dirige aos nossos corações, porque sem vós nada podemos agradar-vos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Senhor abriu outrora caminhos através do mar, veredas por entre as torrentes das águas. Pôs em campanha carros e cavalos, um exército de valentes guerreiros. E todos caíram para não mais se levantarem. Extinguiram-se como um pavio que se apaga, eis o que diz o Senhor. Não vos lembreis mais dos acontecimentos passados? Não presteis atenção às coisas antigas? Olhai, vou realizar uma coisa nova, que já começa a aparecer. Não o vedes? Vou abrir um caminho no deserto, fazer brotar rios na terra árida. Os animais selvagens, chacais e avestruzes, proclamarão a minha glória. Porque farei brotar água no deserto, rios na terra árida, para matar a sede ao meu povo escolhido, o povo que formei para mim e que proclamará os meus louvores. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, considero todas as coisas como prejuízo, comparando-as com o bem supremo, que é conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele eu renunciei a todas as coisas, e considerei tudo como lixo, para ganhar a Cristo, e nele me encontrar, não com a minha justiça que vem da lei, mas com a que se recebe pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus e se funda na fé. Assim poderei conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, configurando-me a sua morte, para ver se posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu tenha já chegado à meta, ou já tenha atingido a perfeição, mas continuo a correr para ver se alcanço, uma vez que também fui alcançado por Cristo Jesus. Não penso, irmãos, que já o tenha conseguido, só penso numa coisa: esquecendo o que fica para trás, lançar-me para a frente, continuar a correr para a meta, em vista do prêmio a que Deus lá do alto me chama em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós, louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Convertei-vos a mim de todo o coração, diz o Senhor, porque sou benigno e misericordioso. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte de Oliveiras, mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. Então sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher que estavam no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, e também quem nos acompanha em casa, este Evangelho que nós acabamos de ouvir, que é o Evangelho do 5º domingo da Quaresma, que será lido em todas, refletido em todas as igrejas do mundo neste fim de semana, no 5º domingo da Quaresma, apresenta-nos Jesus perante o pecado e perante
a maldade e as suas interpretações. Nós somos muito fáceis a julgar os outros. Somos de uma facilidade tremenda. Gostamos de julgar, gostamos de condenar, gostamos de pensar que somos melhores que os outros. Isto é uma tendência humana e Jesus Cristo veio pôr um bocadinho de freio, um bocadinho de calma a estes ímpetos que são naturais da nossa parte e temos que lutar contra eles toda a nossa vida. Esta mulher era uma pecadora pública, toda a gente sabia a sua vida e, portanto, foi uma armadilha. O que é que Jesus ia fazer? Condená-la? Não condenar? O que é que era um dilema? Jesus ensinou-nos: escreve no chão, põe-te a escrever no chão. Jesus, não sabemos o que é que ele escreveu, não sabemos nada disso, o Evangelho não nos diz o que é que ele escreveu, sabemos é que começaram a sair um a um, a começar pelos mais velhos. Nós hoje celebramos na igreja uma santa com o mesmo estilo de vida, chama-se Santa Maria do Egito. Era uma mulher da vida. E partiu para o Pai em 431. Pouco depois da Igreja Católica, da Igreja ter a liberdade foi concedida por Constantino em 413, muito por interferência de Santa Helena, que nós temos uma igreja em Toronto dedicada a Santa Helena, que é a igreja dos portugueses, e que muita gente nos acompanha, a quem nós agradecemos através de YouTube. E em 413 deu-se a liberdade da igreja. A Santa Maria do Egito morreu, partiu para o céu em 431, pouco tempo depois. E um dia entusiasmou-se, uma mulher da vida, uma mulher de poucas vergonhas, na nossa cultura, como nós dizemos, vivia em Alexandria, mas ouviu dizer que os romeiros que iam a Jerusalém. Nós vamos ter no próximo domingo os romeiros, que é uma tradição tão linda da nossa cultura e que alguns de outras comunidades virão até nós. Será muito simples, será às 9 horas da manhã teremos aqui a oração, depois iremos ao cemitério, faremos as orações no cemitério, cada um visitará a campa dos seus queridos e amigos e depois regressamos, é o domingo de Ramos, e teremos a missa em inglês às 11 horas e depois a missa ao meio-dia e 1/4, a missa dos romeiros, com uma pequena procissão dentro da igreja do Santíssimo Sacramento, como é a nossa tradição. Santa Maria do Egito também ouviu dizer que os romeiros iam a Jerusalém e ela sentiu curiosidade e foi. E quando os romeiros entraram numa igreja, e nós lembramos aquelas igrejas bem antigas do princípio, aquelas igrejas na Europa, as primeiras, as românicas, têm uma pedra, têm um degrau muito grande. É preciso levantar a perna, a pedra é mais alta que a rua e a própria igreja. E ela quis levantar a perna e não foi capaz de entrar. Estava paralisada. E Santa Maria do Egito, a santidade é uma riqueza de Deus. Nós sobre o altar, e nós na nossa igreja temos duas, há uma pedra d'Ara, chamada Pedra d'Ara, que tem as relíquias de santos. E é sobre essa pedra d'Ara que nós colocamos o cálice, o pão e o vinho. E estão lá relíquias dos santos, que eu convido sempre na Sexta-feira Santa, antes de sairmos das cerimónias da Semana Santa, quando os altares ficam nus, é que toda a gente venha ver essa pedra, porque normalmente está o ano todo com a toalha e nós passa. É bom sabermos que o cálice, o pão e o vinho que nós celebramos o mistério de Jesus Cristo, coloca-se sobre a pedra d'Ara, sobre as relíquias dos santos. Nós temos duas, temos esta aqui que foi feita, que veio de propósito, com as relíquias dos santos enviados de Roma, do Papa, que envia quando se inaugura uma igreja diferente,
e que é a pedra mais nova. E depois temos aquela que veio da catedral, foi oferta da catedral, não sabemos de que século, aquela pedra da área que está na Capela do Assunção de Cristo, desde quando é que é. Mas é sobre a pedra da área, e vem esta tradição das catacumbas de Roma. Era sobre a urna dos mártires que se colocava o pão e o vinho, porque não havia altar. A missa era celebrada no tempo que não havia liberdade, sobre a própria urna dos mártires. E quando se deu a liberdade, em 413, então a Igreja começou a difundir estas pedras de andar então em todos os altares do mundo. A não ser que haja algum erro do padre ou de quem faz a Igreja, mas se não houver o erro, estão. E Santa Maria do Egito queria entrar na Igreja com os romeiros, que nós vamos ter no próximo domingo, que na ilha de São Miguel vão a todas as igrejas, a todos os lugares, passam 15 dias, penso que é 15 dias, a percorrer toda a ilha, com o frio, com aquele clima atlântico, tão úmido, nevoeiros, etc. Que quem é de lá sabe como é. E esse sacrifício todo, nesta altura do ano, que eles fazem, é tremendamente interessante. Mas Santa Maria, e vou já terminar, Santa Maria queria entrar na igreja e as pernas não davam. Então ouviu uma voz da sua consciência: confessa-te, arrepende-te, muda de vida. E quando ela decidiu a mudar de vida, a prometer, porque sentia-se tolhida, isto foi um testemunho que ela deixou a um monge no deserto. Quando ela sentiu, quando ela prometeu, entrou dentro da igreja, confessou-se, reconciliou-se e decidiu ir passar o resto da vida no deserto. É uma das mulheres do deserto, dos primeiros séculos da Igreja, que nos deixou um testemunho extraordinário. E ela que contava esta história, ela própria falava disto. E, portanto, uma mulher mundana arrependeu-se, mudou-se de vida, arrependeu-se através dos romeiros daquela época que iam para Jerusalém. Nós sabemos que na Idade Média, na Europa, havia 3 lugares de romaria fundamentais, e Roma, Jerusalém e Santiago de Compostela, que está ali ao lado, que é na Galiza, que é em Espanha, e que está ali ao lado do Finisterre, onde acabava a terra, não se conhecia mais nada para lá daquela. Está lá um lugar, uns quilómetros de Santiago de Compostela, que diz Finisterre, acaba aqui a terra, nada existe para lá. E depois, graças a Deus, então os homens mais à frente descobriram, e nós portugueses colaborámos com isso, para que não era ali o fim da terra, mas a terra era maior do que aquilo que se acreditava naquele tempo. Vamos olhar para isto, para esta história simples de Santa Maria do Egito, que depois passou o resto da vida em penitência no deserto, nunca mais voltou para a cidade, e fez penitência e deu o seu testemunho de vida, de mudança de vida no deserto, como nós temos um grande testemunho de muita gente que são os padres do deserto, uma época extraordinária da Igreja. Também queria-me alegrar convosco. Esta semana foram a Roma os índios aqui do Canadá, e eu vi algumas pessoas muito perturbadas, muito incomodadas, e foi uma honra, foi uma coisa muito bonita, porque eu não sei se toda a gente sabe, mas aqui muito perto, aqui no Quebec, Ontário, nasceu uma índia que é a santa da Igreja, Katari Tekakwitha. É santa da Igreja. E já não é santa de ontem. É índia do Canadá. E há outras índias e índios no processo de canonização. Eu às vezes fico muito admirado. Nós que somos portugueses e que sabemos o que aconteceu com o Francisco Marto de Fátima,
Quando foram tirar o corpo dele, para o mudar para a Basílica de Fátima, o pai ainda era vivo. Foi na década de 40, a maioria de nós sabe. E quem diz isto é o padre Rui Marto, que já esteve aqui, que é afilhado do pai do Francisco. O Rui Marto não era Marto por família, havia uma tradição em Fátima que colocava o nome do padrinho. Em algumas terras em Portugal não era o nome da família, mas era do padrinho. E o padre Rui Marto é Rui Marto por causa do pai de Francisco Marto. E quando foram para tirar o corpo, porque a Jacinta foi diferente, a Jacinta partiu no hospital de Santa Estefânia em Lisboa, foi sepultada primeiro em Lisboa porque os pais não tinham dinheiro para trazer para Fátima, e depois mais tarde é que então veio para Fátima. Isto foi outra coisa. E a Lúcia já é dos nossos tempos, toda a gente sabe o que aconteceu à irmã Lúcia. Mas o Francisco, quando foram para buscar o corpo dele, chegaram ao terceiro, quarto, e toda a gente, é este, não há mais. E o pai dizia, não, é mais para baixo, E estava em 6º ou 7º lugar. E o pai só parou de dizer que era o seu Francisco, e depois perguntaram porquê. E era um terço que ele tinha colocado na mão do Francisco. E, portanto, enquanto não apareceu o povo terço, o pai não deixou parar. E certamente ainda havia mais. Eu admiro muito como é que passámos a pneumónica. Passou-se a pneumónica. Nós em Fátima foi um desastre. E não é só Fátima, é Portugal todo. Por exemplo, as pessoas organizavam-se, eram tantas crianças a morrer, porque quando a pneumónica foi crianças, e portanto abriam uma bala e sepultavam todos, estava tudo doente. E nós, os portugueses, não queremos saber disto. Ficamos muito perturbados com aquilo que as televisões dizem. Eu gosto também de lembrar, aqui no Canadá, nos cemitérios pequeninos, não há funerais no inverno. Não há funerais nos invernos nos cemitérios pequenos, porque a terra está tão congelada que não dá para abrir. Nos grandes há as máquinas, mas nos pequenos não. O funeral do senhor Mota, que foi há 3 anos, a família convidou-me para ir ao funeral dele, que foi sepultado num cemitério muito pequenino em Ottawa. Partiu em novembro e foi sepultado em maio. E a família esteve aí a pagar, o senhor Mota. O senhor Garrido na ilha, este ano, partiu em novembro. E nós, às vezes, sabeis que há um interesse muito grande de denegrir a Igreja Católica. E eu compreendo perfeitamente na pneumónica. Isto não quer dizer, nós não estávamos cá. Nós não temos certeza nenhuma. Mas como é que aqueles colégios, que era uma obra do rei, porque isto tudo começou em 1830 e veio até os anos 90. Foram cerca de 200 anos dessas escolas. Como é que se fazia? Colocavam-se os corpos lá numa casa ao fundo do quintal e depois perdeu o seu nome. Eu admiro muito, sobretudo nós que sabemos o que aconteceu ao Francisco Marto, e não está nada investigado em Portugal, o que é que foi em Lisboa, o que é que foi no Porto, nas grandes cidades, como é que foi, não sabemos, ninguém fala disso. Mas o importante é que nós católicos percebamos o que está por trás. Aqui em Kingston, este ano, o Sr. Garrido morreu em novembro e eu peço perdão, já foi o ano passado, portanto o tempo passa muito rápido, mas nós precisamos saber estas coisas, porque às vezes nós julgarmos o passado, julgarmos os nossos pais, julgarmos aqueles que estiveram antes de nós, é muito fácil, como diz aqui no Evangelho. É muito fácil.
Mas olhai para o que é que Jesus fez. Mas, sobretudo, não podemos virar a cara para o lado, porque está dito. A mim houve 3 portugueses que fizeram o favor de me vir dizer que eu me tinha que calar, porque estava dito, as autoridades tinham dito. Eu sou português e sei o que aconteceu em Portugal. Não sei o que aconteceu aqui, mas sei o que aconteceu na Europa. E é por isso que falo. E sei que a Igreja Católica, aqui no Canadá, tem sido os grandes heróis. E esta santa hindu, Índia, Katari Takawita, que muito perto, viveu aqui muito perto de nós, porque na altura não havia Canadá, e viveu aqui muito perto entre os Estados Unidos e o que é hoje que está Canadá e Estados Unidos, que ela nos interceda por nós, porque foi declarada santa, e que nós saibamos encontrar a verdade e não ter medo dela. Nós, os portugueses, não nos podemos conformar com estes disparates todos que estão aí por causa do Francisco. Não podemos. Não podemos conformar-nos com aquilo que tem acontecido por causa daquilo que nós sabemos do Francisco. Daquilo que aconteceu ao Francisco. Vamos pedir a Deus força e, sobretudo, vamos, com esta santa que nós hoje celebramos, Santa Maria do Egito, procurar entrar naquilo que é fundamental na Igreja de Jesus Cristo, mas que não tenhamos dúvidas que para entrar é preciso arrependermos-nos, é preciso mudarmos de vida, é preciso mudarmos de atitude. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir a sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos ao Senhor que faz maravilhas, para que realize na Igreja e no mundo aquilo que anunciou pelos profetas, dizendo, cheios de confiança: Senhor, tem piedade de nós. Pelo Papa, pelos bispos, presbitérios e diáconos, para que encontrem em Jesus Cristo o bem supremo e o anunciem com alegria ao mundo de hoje. Oramos ao Senhor. Senhor, tem piedade de nós. Pelos catecúmenos e pelos fiéis da Santa Igreja, para que o poder da ressurreição de Jesus Cristo os faça correr sem entusiasmo para a Páscoa. Oramos ao Senhor. Senhor, tem piedade de nós. Pelos responsáveis no governo das nações, para que a sabedoria com que Deus os enriquece sirva sempre para o bem dos cidadãos. Oramos ao Senhor. Senhor, tem piedade de nós. Pelos esposos que cometem adultério,
para que os discípulos de Jesus saibam acolhê-los como Jesus acolheu a pecadora. Oremos ao Senhor. Senhor, tem piedade de nós. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, para que o sacramento da reconciliação lhe dê a paz e a alegria de Jesus Cristo ressuscitado. Oremos ao Senhor. Senhor, tem piedade de nós. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Recebei, Senhor, com benevolência os dons que vos apresentamos e submetei aos nossos corações rebeldes à vossa santíssima vontade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo jejum, por esmola, reprimis os vícios e elevais o Espírito, infundis a fortaleza e dais a recompensa por Cristo nosso Senhor. Por ele, os anjos, arcanjos e todos os corpos celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de um modo particular, Carmim da Silva, Manuel Borges de Lima, Maria Manuela Carreiro,
Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus omnipotente, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos o seu corpo e sangue, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como eu já disse na homilia, mesmo para quem nos acompanha em casa, muito obrigado. E no próximo domingo, é o domingo de Ramos, é o dia em que recebemos Jesus Cristo com os nossos ramos a aplaudir a sua entrada em Jerusalém, simbolizando essa entrada. Também amanhã será a Romaria em Hamilton, na comunidade portuguesa, onde se reúnem alguns portugueses, é a primeira vez depois da pandemia, e no próximo domingo será aqui em Kingston, e convidamos quem quiser nos visitar. Eu vou colocar no terço algumas referências, o horário, aquilo que vamos fazer. Agradecemos se alguém tiver a caridade de fazer algum doce para o almoço dos romeiros que vêm de outras terras. Portanto, agradecemos isso. Portanto, chegarão entre as 8 e 9 horas. Às 9 horas faremos a oração aqui. Irão ao cemitério, em 2 lugares, farão a oração em 2 lugares e depois visitarão, porque muitos mesmos que vêm de fora, e nós sabemos, a comunidade Hamilton, por exemplo, tem muitos familiares aqui em Kingston e gosta de vir ao cemitério. É uma romaria que não é como podemos fazer, portanto, e depois haverá a missa às 11 horas, e depois ao meio-dia e um quarto temos a missa, e com a benção dos ramos, e depois uma pequena procissão com o Santíssimo Sacramento dentro da igreja, como temos feito os outros anos, e depois o almoço. Portanto, agradecemos a todos aqueles que nos quiserem visitar, e porque vão estando as referências, vou colocar no terço as referências para sabermos. Desejamos a todos boa semana, bom domingo, e sobretudo que cada um faça aquilo que puder para se preparar para a Páscoa, porque mais uma vez não é aquilo que nós desejávamos, bem como nós desejávamos, mas já vamos saindo e libertando-nos daquilo que nos oprimiu durante 2 anos. E também temos, como está anunciado já há muito tempo, o take-out, que é outra coisa, sendo a mesma coisa. Portanto, é a continuação também do take-out. Muito obrigado por aqueles que participam e que colaboram. Bom domingo e boa semana, e de paz, e que o Senhor vos acompanhe.